Fala galera, hoje eu vou dar 5 dicas de como é que você pode se conectar com o jornalista na hora da entrevista. Aqui é a Natana Lacerda, eu sou diretora da Sigma Six Comunicação. Você tem alguma dúvida de como é que você começa um relacionamento com um jornalista? Como é que você consegue se conectar, criar um pouquinho de intimidade ali já nesse começo, nesse período? Bom, aqui vão 5 dicas para facilitar esse processo. A primeira delas é o seguinte: saiba o nome da pessoa, o nome correto. Então, certifique-se de que você entendeu o nome certo, peça para a pessoa te falar: você me pode falar seu nome? Se ela já te falou e você esqueceu, não tem problema. Você fala: você me desculpa, você pode repetir o seu nome? Não tem problema. Mas é muito importante que você esteja falando o nome correto da pessoa, porque é super desagradável você estar conversando com uma pessoa, eu tenho um nome diferente, você deve imaginar que eu passo muito por isso. Então as pessoas falam muito meu nome errado, mas não é legal você fazer isso com um jornalista. Então certifique-se do nome correto. Não precisa ficar repetindo ele durante toda a entrevista. Então cada resposta que você for dar, você vai lá e fala: ah, então, fulana, isso acontece porque não tem necessidade de ficar repetindo o nome. Mas sabe o nome correto para você não ter alguma gafe aí, porque isso já gera uma desconexão com o jornalista. A segunda dica é a seguinte: já no começo da entrevista, pergunte quanto tempo você tem e respeite o tempo dele. Por que isso? Às vezes você acha que o jornalista está ali 1 hora à sua disposição e ele tem 10 minutos para falar com você e precisa ir embora, seja por telefone ou pessoalmente. Então você já vai adequar o seu discurso, adequar essa entrevista ao tempo dele e vai respeitar o que ele se comprometeu já desde o início. A terceira dica é: pergunte se ele já conhece algo relacionado ao tema que vocês vão falar. Uma sugestão para você não perguntar direto para a pessoa: ah, você sabe algo sobre liderança ou sobre sucessão em pequenas empresas? É você fazer uma pergunta mais específica. Então, vou te dar um exemplo. Fulana, você sabe qual é a maior dificuldade que as pessoas têm nesse processo de sucessão ou no processo de liderança? Assim você já começa a falar sobre o assunto e aí ela já vai abrir para você, né? Esse jornalista já vai abrir para você o quanto ele sabe a respeito disso. A quarta dica que eu vou te dar é: pergunta já de cara para esse jornalista no começo se ele espera algo específico de você. Porque às vezes ele vai poder direcionar melhor essa entrevista, principalmente no caso da TV. Então às vezes o cara tá lá, ele já fez várias gravações, já falou com outros entrevistados e de você ele quer algo específico. E aí você fica falando sobre vários assuntos e não fala aquilo que ele quer. Então, você já pode perguntar para ele: você espera algo específico de mim? Aí ele pode te falar: ah, eu quero que você fale exatamente sobre quais são as 5 maiores dificuldades. Aí vocês não precisam ficar falando sobre tudo em torno daquele assunto. Você já oferece para ele aquele conteúdo da necessidade dele. Isso vai fazer com que ele entenda que você é uma fonte profissional e que está pronta para atender o que ele precisa. E a quinta dica de hoje é: conclua sempre se colocando à disposição. Então, no meio da entrevista, deixa essa conversa rolar, fluir. Não seja aquele entrevistado palestrante. Eu tenho vários vídeos que dão dicas de entrevista que você pode pegar. Então, deixa esse diálogo fluir, essa troca fluir. E aí você agradece, pergunta se foi satisfatório. Você ficou satisfeito com o conteúdo que eu te passei? Precisa de mais alguma coisa? Se ele precisar, vocês vão dar continuidade, senão vamos encerrar e você fala: olha, muito obrigada por essa oportunidade, eu fico à tua disposição. Sempre que você precisar falar sobre esse assunto, é só me ligar. Isso é que proporciona a continuidade desse relacionamento. Ele entende que você pode virar uma fonte bacana para ele e pode contar com você em outras reportagens que ele for fazer. Você vai ali conseguir colaborar com a imprensa. Essas foram as 5 dicas de hoje sobre como se conectar com jornalistas na hora da entrevista. Se você curtiu, comenta, marca os amigos e compartilha com as pessoas que você acredita que precisam conhecer esse assunto, precisam aprender mais sobre esse assunto. Eu te vejo no próximo episódio.